pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Esse é o Jornada Cast. Meu nome é Maicon, eu sou o host desse podcast, videocast que vocês estão vendo ou ouvindo nas plataformas de streaming. Eu estou com um convidado ilustre hoje, o Guilherme Murilo da Rosa. Ele que trabalha no exterior, para o exterior, então ele trabalha para fora do país aí. Vai dar umas dicas interessantes sobre isso também. Ele é engenheiro de software. Tem bacharel em ciência da computação, inclusive a gente estudou junto. Ah, tem 13 anos de experiência na área de tecnologia. O cara tem muita bagagem de conhecimento. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Jornada Cast. Valeu. É um prazer estar aí de novo, né? E agora vou ter o tempo só para mim para falar, que eu falo bastante. A gente quase nem gosta Então, de falar, né? Vamos agregar pois bastante é. aí. Show de bola, Gui. Obrigado pelo convite primeiro. Obrigado pelo convite, não. Obrigado pela presença, por aceitar o convite, por estar aqui comigo. De novo, né? Já, segunda vez. Sim. Na terceira, eu já te mando. A terceira vez a gente tem o costume aqui no Jornada Cast de mandar um boleto para casa do convidado para ele pagar pra gente. Opa! Pô, Então, achei que eu aí ia na ganhar alguma próxima coisa, vez. mas é o contrário, né? Ai, ai. Então, bom, que bom, que bom. Espero que vocês estejam bem, todo mundo bem. Eu tô ótimo conversando com vocês. E a primeira pergunta que eu te lanço, Gui, pra gente começar o nosso bate-papo é: como tudo começou, Gui? Como que você começou a sua, antes mesmo de entrar na área, como que você começou a sua jornada e a sua curiosidade aí com a área de tecnologia? Pô, vamos lá, né? Cara, eu tive a sorte de ter um pai que sempre se preocupou com a minha educação. Então, desde criança eu estudei em colégio particular. E eu, na época, estudava na Positivo. E a Positivo, cara, foi uma coisa muito legal, assim, sabe? Porque na época eles já ensinavam crianças de 5 anos de idade a ligar e desligar o computador. Na época, acho que era Windows 95, né? Que tinha aquela coisa que tu desligava o computador e ficava aquela tela, agora você pode desligar, né? Que tinha o pré-desligamento, né? Então, isso era bem legal. E eu achava aquilo massa. Olha só, eu sei ligar e desligar o computador. E aí, uma outra coisa também interessante que eles faziam, que eu achei muito legal para a época, é fazer crianças jogarem aqueles jogos de point and click. Não sei se você sabe essa categoria. É como se fosse um jogo de puzzle com lógica, né? E aí você tem que clicar no cenário para interagir e ver as coisas acontecendo. Então, eu achava aquilo maravilhoso, assim, muito legal. Só que por uma questão financeira, a gente não tinha condições de ter um computador em casa, né? Então eu ficava lá pedindo todo Natal, eu quero computador, eu quero computador. E nada, né? E aí, ali com 12 anos de idade eu consegui ganhar meu primeiro computador. Meu, e aí foi uma festa, né, cara? Eu me lembro assim que, tipo, eu ia nas bancas de jornais para comprar aqueles CDs com vários jogos, assim, tinha 500 jogos. Às vezes tinha vírus também nesses CDs aí, que na época não tinha proteção para nada, né? Sim. E aí eu passava horas e horas no computador, assim. Eu já tinha videogame, né? Mas nunca algo me prendeu tanto quanto um computador. Porque o computador, ele além de ter jogos, você podia ver vídeos, né? Mesmo que na época era limitado a questão de internet de escada, mas daí você deixava, às vezes, a madrugada lá baixando o vídeo extremamente compactado, né? Que era aquele RMVB lá, que era um negócio. Era o compacto do compacto, que se tu olhasse de perto era um monte de quadrado, mas daí tu ficava longe, assim, e o negócio até que dava para ver, né? E aí eu comecei a testar programas, comecei a testar coisas, ferramentas, né? E aí na época eu jogava Ragnarok online, e aí depois o Ragnarok começou a ser pago, e aí eu comecei a ir para os servidores piratas, digamos assim, né? E Piratão aí de Ragnarok. Piratão, piratão. E aí o cara hospedava lá um servidorzinho local lá em algum lugar e a galera jogava, né? E aí, só que o que acontecia? Às vezes, como era um negócio mais artesanal, às vezes o servidor não tava online, né? Porque a máquina do cara tinha que estar ativa para o negócio funcionar.
E aí a gente migrava de um servidor para outro, só que cada servidor você começa, é outro char, né? Outro, né? Você tem outro boneco lá, outro nível, aí você teria que jogar em vários lugares ali para intercalar. E aí ali eu comecei a entender, mexer em XML para conseguir fazer. Eu consegui selecionar o servidor antes de começar o jogo, aí eu comecei a fuçar essas coisas e mexer, né? Aí o PC deu problema, aí eu levei numa assistência técnica. O cara levou 15 dias lá para consertar a minha máquina. E eu todo agoniado, né, cara? Porque eu madrugava, final de semana, com esse negócio de internet de escada, eu queria aproveitar até o final, assim, o final de semana inteiro. Eu ficava conectado lá, era uma briga, eu e minha irmã, a gente se matava para quem ia ficar com o computador e tal. E Tu aí, ligava a internet tu ligava a internet na sexta-feira, meia-noite, desligava às seis é, da manhã, ligava 2 horas da tarde, só desligava na era quase segunda. assim, cara. Caramba, eu fazia isso também, cara. Nossa, baixava muita coisa na internet de escada. Tu não ficava puto também quando a tua mãe pedia pra desligar porque que ela precisava ligar pra sua avó ou pra alguém assim? Nossa, Cara, cara. nem fala. E pior que eu acho que na época tinha um negócio que você tinha que comprar que era um filtro, né? Então, se alguém ligasse no meio do caminho, zoava toda a conexão, cara, porque dava interferência. Aí tinha que botar um filtro lá para conseguir funcionar direitinho, né? Acho que até dá para usar os dois simultâneos. Sim, eu lembro disso também. Eu usava muito isso quando eu jogava e tal, e baixava muita coisa. Aí eu desligava e ligava a internet meia-noite e não, ligava meia-noite e desligava às 6 da manhã. Cara, meu Deus, era um caos. Mas tinha, né? Era o que tinha na época. Isso em 2002, 2003, né? E aí você começou por aí jogando RAG, então? Você fazia aí com servidor de essa RAG dor. também, é isso? Não, não cheguei a fazer. O que eu fiz era mexer no XML lá para fazer um. É como se eu tivesse criado um prompt de multiconexão de servidor na abertura do jogo. Então, na abertura do jogo, eu escolhia onde eu ia conectar, né? Ah, Aí, entendi. ali já foi funcionando. Mas eu também pesquisando na internet, né? Eu não reinventei a roda, eu só fui entendendo, estudando como é que fazer para mexer naquilo. Mas é como se eu tivesse editado o jogo. Na época eu não entendia, assim, que era um negócio até que legal, assim, para um cara de 12 anos, né? Era avançado, né? Que legal. E aí, sempre tive essa curiosidade, né, de pesquisar e tal. Enfim, aí com essa dor de cabeça de ser enrolado por assistência técnica, eu entrei num site que não sei se hoje ainda é bem conhecido, mas na época era muito bom, chamado Clube do Hardware. Cara, Caramba, esse agora, site ô, é revelasse a sua sensacional, idade cara. agora, cara. Revelar. É sensacional, porque daí o que acontece? Tu tem um problema, tu posta lá, ó, eu tô com um problema X, ó, minha configuração da minha máquina é essa, o sintoma é esse, e aí vinha o pessoal lá e ajudava. E a partir disso aí eu fui adquirindo conhecimento e eu comecei a arrumar os meus computadores. Então, ali com uns 15 anos de idade, eu já não levava mais para assistência técnica. Eu mesmo ia lá, formatava. Hoje em dia, acho que hoje em dia foi feito para qualquer usuário formatar, acho que é muito simples. Você pesquisa lá, você bota umas teclas, né? Entra lá em modo de segurança, vai lá e diz, ó, eu quero restartar. Aí tu diz se tu quer preservar ou não. Antigamente já não, né? Antigamente tinha que gravar um CD, que já era uma coisa que não era qualquer um que fazia, né? Aí tu tinha que fazer o boot pelo CD, tinha todo tu tinha que mexer na BIOS para mudar a ordem do boot, porque tu tinha que forçar o boot pelo Nossa. CD-ROM primeiro. Então nem todo mundo tinha esse conhecimento, né? Embora fosse algo trivial, mas era uma coisa que a pessoa tinha medo, né? Era Até bem porque, complexo, e aí, o né? que vai acontecer se der merda, né? Vou ficar sem computador e tal. Mas enfim, aí fui gravando CDs e tal, na época já para fazer isso aí. E aí, com 18 anos, eu comecei a montar computador. Na verdade, antes eu já tentei dar umas fuçadas, mas às vezes fazia cagada e aí tinha que levar para assistência para pedir socorro, né? Então, cara, já queimei pente de memória, já queimei placa-mãe, já queimei processador, placa de vídeo, já HD. Cara, mexendo, tu vai fazer alguma outra cagada ali, né?
Mas aí, o aprendizado ali que trouxe, pelo menos, hoje, né, eu monto os meus computadores, faço setup, entendo como funciona. Tanto até que eu, na época, no começo, eu queria para uma área mais de infraestrutura, porque eu gostava mesmo de mexer com computadores e tal. Tu queria ir, tipo, mais pra parte de hardware mesmo, de infra, É, porque você é, via que aquilo ali era o que te dava mais vontade de ficar ali. assistência técnica, até pensei na ideia, talvez, de montar um negócio para mim e tal. E Você já aí, pensou em montar uma enfim. lan house, cara? Meu sonho era montar uma lan house, cara. Pô, cara. Pô, Lan House, eu tinha uma época aqui em Blumenau, tinha uma que era muito famosa chamada Clans BR, era lá no Shopping Neumarkt. E aí, o madrugão era R$ 10. E na época, quando o real valia alguma coisa, né? Eu lembro que eu ia com as moedinhas, cara. Ia com as moedinhas lá para fazer o madrugão, sabe? Só que, meu, era dinheiro contadinho, né? Não tinha nem grana para comprar pizza. Era na fome mesmo. Às vezes levava uma térmica de café e era, cara, ou comprava um chipão lá para comer, já levava do mercado, né? E era E isso, aí né? virava a noite na base do grito. Ai, cara, eu lembro dessa época que eu fazia o madrugão também. Só que não era na Clans BR, eu fazia. Acho que era. Teve uma. Eu tinha uma namorada, uma ex minha, que morava lá em Itapema. E aí o padrasto dela tinha uma lan house. E a gente ficava jogando de noite lá. E aí sobrava o dinheiro pra comer alguma coisa, porque senão não sobrava, não. Pô, e Cara, que eu tinha uns experiência massa 16 anos, 15 foi. anos, cara. Nossa. Eu lembro quando eu fui instalar o The Sims no meu computador. E o próprio instalador falou assim, ó, cara, não dá para instalar na tua máquina não, porque tu não tem recurso. Ai, Tipo ai, assim, aí eu você tinha vê sessenta que, e quatro putz, GB de RAM e tive que botar, e aí para poder jogar tinha que ser 128. Meu, caramba. cara, Eram épocas de vacas magras, mas e aí época de vacas você magras, né? foi evoluindo e tal, aí você montou primeiro computador, e aí como é que foi É. assim, tipo, você foi já mexendo em XML então, uma coisa mais avançada e Aham. tal, o cara já manjava um pouquinho. Bom, aí o que acontece, né? Os meus pais, eles se separaram ali quando eu tinha 13 anos de idade, né? E aí o meu pai, ele tinha uma empresa de 13 anos. 13. O meu pai tinha uma empresa de PCMSO, que é medicina do trabalho, né? Admissional, demissional e periódico. Ele quebrou a empresa. Na época, ele ficou com uma dívida de R$ 100.000. Tá? Isso em 2002, eu acho que talvez agora seria um pouco mais de meio milhão de dívida, né? Então, assim, Caramba. pega a separação, que já é uma coisa que é um pouco dolorosa, porque tem questão de bens e tudo mais, né? Aí mais a dívida, praticamente quando meu pai se separou, ele não deu nenhuma assistência. Então ele pagou a pensão, né? Que ele errou pelo menos com a pensão alimentar, Pô, mas tudo mas que é essas ah, dívidas aí, ele tava com a pensão negativa, tu pagava a pensão pro teu pai. pois é, Caramba. cara, eu não sei nem como é que. Eu juro que eu não sei como é que ele conseguiu. Ele nunca atrasou sequer uma pensão, cara. Ele pagou tudo certinho, né, pra mim e pra minha irmã. Eu fiquei de cara com isso aí. Só que a minha mãe era do lar, cara. Então, tipo assim, a minha mãe não tinha nenhum curso técnico, não tinha nenhuma preparação, não tinha vida profissional. Então, ali ela teve que correr atrás para conseguir ganhar dinheiro. Ela começou vendendo bijuteria, né? Então ela fazia artesanalmente, comprava as pecinhas, ia colando lá as pedrinhas e tal, e foi tentando aí, né? Aí depois disso ela trabalhou numa loja de calçados, Marcelo Esportes. Hoje em dia nem tem mais aqui, mas era uma rede forte na época, né? Aí, enfim. Cara, e assim, esse período de vacas magras, aí o que aconteceu? Eu acabei indo também para colégio público, né? Por uma questão. Eu tinha reprovado também, estava meio na revolta ali. Ah, E imagino, né, cara? eu tô falando Essa isso. fase, imagina, né, cara? Eu sei porque eu perdi meu pai quando eu tinha 13, e pra É, mim isso foi muito difícil, que meu pai tinha uma empresa na época, e ele
faleceu e faliu a empresa, porque não tinha quem desse vazão naquilo. Então, para mim também foi muito difícil. E Sim. imagino que para ti foi uma barra também, e aí você se revoltou com a vida. E faz parte, eu acho que do aprendizado, né? Isso tudo faz parte. E o que que você. É, eu, O eu que... falo, eu tô justamente dando esse embasamento porque tudo vai fazer sentido para frente, né? Ah, Aí o que beleza. acontece? Meu pai falou assim, ó, cara, o que eu podia ter feito para ti, eu fiz. Agora é contigo. Então eu já sabia que eu não ia conseguir, não ia ter faculdade, não ia ter ajuda, né, para faculdade. A minha mãe também não tinha condições de me ajudar. Então eu já estava ali meio preocupado assim, cara, o que que eu vou fazer quando eu terminar a escola, né? Aí, enfim, terminei a escola um pouco mais tarde, porque eu reprovei um ano, e ali para mim já deu uma crise de identidade, né? Porque tu começa a ver teus amigos nas redes sociais. Na época tinha já Orkut, aí tu começa a ver o Orkut. pessoal passando no Enem, né? E aí tu vê o pessoal, tipo, indo pra faculdade já, e eu pensei assim, meu, cara, eu tô atrasado, o que que eu tô fazendo aqui e tal. E assim, isso era um pensamento que eu tinha na época, não faz sentido isso com a maturidade que hoje eu tenho, não faz sentido nenhum, né? E eu vou explicar o porquê. Porque, assim, essa euforia para ir para a faculdade, ela é uma coisa que, às vezes, é muito feito sem pensar. É pressão dos pais. Total. Às vezes, a pessoa nem sabe o que ela quer. Cara, com 18 anos, Total. bicho, tu não sabe o que tu quer, cara. Então, tinha muita gente que começava a faculdade, mas não terminava, desistia no meio, desanimava e tal. Então, a vantagem que, assim, mesmo que eu reprovei e tudo mais, e deu aquela crise de identidade, porque assim, eu pensei, meu, agora eu sou um lixo, né? Eu não sirvo para nada, né? Eu sempre me cobrei muito nessa questão de conhecimento. E aí eu tive que arrumar um emprego, né? Terminei a escola, tá? E aí? O que que eu vou Que fazer? eu vou Né? fazer, né? Aí eu fui naquelas agências de emprego. Isso aí toda cidade tem, cara. Tu vai num lugarzinho lá, tem uma lista lá, né? Para trabalhar em lanchonete, trabalhar em shopping e tudo mais, né? Aí eu fui, me inscrevi lá e tal. Mandei um monte de currículos para um monte de lugar por e-mail, todas as coisas que eu achava de vaga, às vezes tinha no jornal. Meu, isso aí é coisa velha, né? O cara vê no jornal, tinha Ô, lá um louco! e-mail pro cara mandar o currículo. Todo jornal tinha classificados, não sei como é que é hoje, né? Mas eu, eu, Sim. eu, eu pegava o jornal para dar uma olhada, né? E nada, cara. E aí depois eu descobri depois por que os meus e-mails não davam certo, porque eu tinha um apelido que na época era índio, e eu tava mandando o Ah, não e-mail, acredito se eu usava. Se eu eu usava. usava o e-mail índio, cara. E o pior, na descrição, Caramba! e tipo assim, ó, quando você manda e-mail, ele vai mandar o e-mail, tipo, tem o nickname lá, né? Porque, por exemplo, você pode botar o seu nome completo. E eu tinha botado assim, ó, sem zoeira, eu tinha botado índio sensual. Ah, não acredito, cara. Não. Você não ia arrumar emprego nem no McDonald's, cara. Aí depois eu me liguei, opa, peraí, eu tenho que fazer um e-mail com o meu nome, mais E profissional e olha que tal. e olha que cara, o meu primeiro emprego foi no McDonald's, mas cara, é um e-mailzinho foi índio sensual, arrebenta. Mas Porque era e-mail que eu usava, eu fiz de zoeira, mas era e-mail que aí eu você usava pro mantive, MSN, né? você manteve esse Eu e-mail aí. mantive, é. E até Caramba. migrar pro e-mail novo foi um trabalho, né? O meu qual que era? Ah, cara, eu não vou lembrar. Eu gostava de uma banda chamada Bullet for My Valentine. E aí eu botei Bullet Aham. for Maicon. E aí manteve esse meme, mas daí a galera perguntava o que que era. E aí, e aí depois eu troquei daí, mas cara, também tinha alguns e-mails assim. O meu primeiro e-mail era a minha sigla do meu nome, que era Michael Machado Gerardi da Silva, MMGS 4410, que era do MSN, @hotmail.com. Meu primeiro e-mail, Olha, cara. Velho, não tinha MMGS, eu tive que colocar o 410 ali um pra número, poder. né? Um número Aham. aleatório, exatamente, pra poder Eu preencher. achei que fosse talvez mês de nascimento, né? Tipo, mês e dia, né? Mês e Podia ser, dia. né? 0410. Capaz, era porque não tinha Era outra. só Era só aleatório aleatoriedade mesmo. da vida. Sim, Mas, sim. cara, que é muito legal, né, cara? Como a gente vai evoluindo na vida. E isso foi necessário pra te ver, poxa, cara, olha só, eu tô errando aqui
por isso que eu não consigo a vaga e, cara, daí depois você. E aí, como é que foi? Você trocou o e-mail, trocou a Tro- postura, como é que foi? Troquei. Meu, e aí, cara, eu tava, na época, assim, ó, eu não tinha filtro, assim. Cara, eu preciso trabalhar, porque trabalho vai me dar dinheiro e dinheiro vai me dar a oportunidade de estudar, né? Porque eu queria começar uma faculdade. Eu não tava muito. Eu tava até pensando, na época, fazer engenharia de telecom. Era uma coisa que me interessava, porque, pô, eu gosto de internet, né? Telecom, telecomunicações, então essa era a ideia. Enfim, aí tentei vaga em hotel para ser mensageiro, né? Recepcionista. Cara, eu tentei várias coisas, só que na época acho que Massa. eles não me contrataram por causa que precisava ter. Acho que inglês era diferencial e acabaram que não me pegaram. Aí tinha uma mãe do amigo meu e ela estava prestando serviço para a Caixa Econômica, porque teve aqui em Blumenau um desastre, né? Teve uma enchente Isso e 2008? teve 2008, aham. É, 2008. Eu finalzinho, tava por aí em 2008, cara. Foi embaçado. né? Foi cenário de guerra, assim, cara. Eu trabalhava E, também e nessa época. aí a ideia era trabalhar lá no Galegão, que era um estádio aqui de Blumenau, né? Para fazer o saque emergencial de FGTS, por causa que a cidade tinha ficado em estado de calamidade pública e tal, e precisava de gente para fazer a triagem, que era pegar os documentos lá e ver se estava tudo certinho para a pessoa entrar lá para a fila, né? E aí, esse aí foi o meu primeiro emprego. E foi complicado, né? Porque a empresa atrasou meu salário, e aí, porque eu era terceirizado, né? Então atrasou salário, atrasou vale transporte, atrasou vale alimentação. E aí, basicamente, eu tava trabalhando meio que de graça, e aí, para não Caramba, eu gastar tava muita. fazendo caridade, era ONG. Pois é, cara. E aí, para não Poxa. gastar muito, tipo assim, eu almoçava uma coxinha, uma esfirra. Não, eu nem tomava água, cara. Eu não comprava nem água para Caramba, não gastar. Era cara, pra não só gastar. uma esfirra, sabe, para conseguir me encher o bucho lá. Às vezes comprava um clube socialzinho para dar aquela enganada no estômago, né? De manhã Uhum. tomava um Nossa. Nescauzão com leite. Era o que dava, assim, eu nem tomava café da manhã direito, cara, era só um Nescauzão com leite e ia lá, aí ficava roubando o cafezinho da térmica lá e almoçava e voltava para casa e comia só à noite, assim, era bem vida louca, assim, né? Caramba, cara. É tipo Deve assim, ter né, sido bem difícil, né? Meu Deus. por questão financeira, não, cara, não tinha dinheiro mesmo, não tinha o que fazer, né? Tinha que tirar leite de pedra mesmo, e eu, assim, eu morava em Gaspar, que era uma cidade vizinha. Então eu trabalhava em Blumenau, eu tinha essa distância também, era bem cansativo, né? Bom, aí o que Nossa. acontece, né? Eu já sabia que para lidar com o público não era o meu lugar, né? Você não Não, curtia muito assim, tipo. cara, assim, eu não sabia lidar com as pessoas raivosas, assim. Ah, você ficava meio receoso assim de falar com a galera meio raivosa e tal. Você não curtia muito falar Pô, em público? Como é que era, tipo assim, você eu tinha eu tinha dificuldade? muita timidez, cara. Eu tinha muita timidez para falar em público. Eu não me sentia à vontade, Você e aí, às travava, vezes, eu tipo, quando também. ia falar em público, coisa assim? Eu também não tinha comunicação, assim, sabe? Porque, beleza, tal coisa é tal coisa, mas aí o cara começava a fazer perguntas, tá, mas por que que é assim? Aí eu, putz, não sabia muito, não tinha desenvoltura, assim, né? Não Aí tinha foi quando eu fui argumentação, pegar. jogo de cintura. Imagina, você tinha Não, quanto? 17, nossa, 18? cara, 18 anos, né? Não tinha nada ali, né? Aí, enfim, né? Bom, aí depois o trabalho era temporário, né? Não era só para pagar fogo mesmo, então eu já sabia que eu ia ser mandado embora depois, né? E aí depois eu fui para uma contabilidade, que também foi indicação da minha família, então, tipo, a minha avó ela é vizinha de um cara que é dono de uma contabilidade. Então a minha tia, cara, a minha tia foi lá na empresa do cara e falou assim, ó, contrata meu filho, é meu filho, meu, Nossa. meu sobrinho. Aí tá, né? Aí, beleza, trabalhei lá. Só que assim, cara, esse negócio, eu não sei como é que é hoje, tá? Mas na época eu achava meio abusivo, assim, porque, você tem que cortar o cabelo, né? O cara, o dono da Tem empresa que fazer a pegava barba.
Tinha que fazer a barba, tinha tudo. No banco também tinha essa exigência. Eu tinha, na época, eu tinha brinco, eu tinha que tirar, né? Não podia usar no banco, essas coisas assim, né? Então isso me deixava muito desconfortável. Para mim, pelo fato de ter, de uma certa forma, sido reprimido nessas empresas, né? É, eu acabei pensando assim, pô, cara, liberdade é uma coisa que para mim é importante. Eu gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse ar-condicionado, Uhum. que pudesse trabalhar sentado e no computador, né, cara? Porque eu gostava de computador. Então, Sim. assim, pô, eu trabalhei em pé várias vezes, né, cara? Eu cansava a coluna, ficava doendo. Trabalhava no calor também, então voltava para casa fedendo. Isso era uma coisa que também me desanimava. E aí também, quando eu fui trabalhar na contabilidade, eu era meio que auxiliar de escritório, então fazia bico de office boy, às vezes carregava e descarregava caminhão, varria chão, né? E assim, isso é uma Fazia coisa de que às tudo vezes. lá na contabilidade, meio que É, era. Fazia tudo. isso é uma coisa que até tem uma reflexão interessante disso aí, cara, que é assim, ó. Cara, é vergonhoso você fazer isso? Não, não é vergonhoso. Às vezes o pessoal desmerece, que nem a questão do McDonald's. O pessoal vê como se fosse o fundo do poço. Mas a questão é, cara, quanto tempo tu vai ficar nisso? Total. Você, não tem problema nenhum tu ter um trabalho transitório, entendeu? Você trabalhar, fazer bico num trabalho inicial, né? E você usar esse dinheiro para você, digamos, alavancar o teu conhecimento, né? Então, às vezes o pessoal, eu acho que até talvez a geração nova, o pessoal eu acho que acaba idealizando muito e já quer começar no emprego certo. Não, cara, no começo tu vai ter que fazer coisas que você não gosta para você conseguir chegar onde você quer, né? Tem que ter um pouco de paciência e saber o tempo das coisas, né? Claro, você não vai ficar 10 anos lá fazendo isso, né? Mas tem que ter um pouco de paciência com isso aí, saber juntar dinheiro, né? Ter paciência, porque isso é uma coisa até que na época, meu, cara, eu nunca me esqueço. O primeiro Adidas que eu comprei, assim, e eu passava todo dia a pé numa lojinha lá, na vitrine, eu olhava assim, pô, eu nunca tive um Adidas, cara, que eu comprar esse Adidas. Meu objetivo na época era ter um Adidas. Aí eu comprei o Adidas, depois cara, não sei nem porque que eu gastei com esse dinheiro, esse negócio aqui. Nem é tão legal assim. Tipo, eu só queria ter porque eu não tinha. Depois eu tive, cara, se dane isso aí. O que eu quero saber com tênis de marca, cara? Mas, ô, Sabe? uma É, coisa que você falou que eu achei bem interessante é que a tua situação de vida atual tem que ter data para acabar, para te ir pro próximo nível. Tipo, exatamente. se Exatamente. você tá sofrendo hoje por falta de dinheiro, você tem que pensar que isso você tem que botar uma data, cara. Até Sim, daqui sim, dois sim. meses isso aí não vai acontecer Sim. mais. E Uhum, uhum, trabalhar uhum. para que isso seja possível. Trabalhar para É, que esse objetivo seja cumprido daqui a 2 meses, você não precisar passar mais por necessidade, ou você poder comprar o seu tênis da Adidas, né? Isso aí tem que ter data para acabar, com certeza. sim, Isso é muito sim. legal o que você falou. E aí o que acontece? Eu entrei num programa socioeconômico para pessoas de baixa renda para estudar gratuitamente. Cara, isso para época era um negócio muito disruptivo. Assim, cara, eu não tenho grana para pagar a faculdade. Com aquele salário, com salário mínimo, eu não teria condições nenhuma de pagar uma faculdade, até porque a faculdade era mais ou menos na época um salário mínimo e meio. Então eu ia ter que ter ajuda da família para esse tipo de coisa, né? E Uhum. aí, cara, indo para o trabalho de ônibus, né, de manhã cedo. Na época não tinha esse negócio de horário flexível, então eu tinha que chegar Tinha que ou chegar antes, regradamente no horário ali. não tinha como chegar regrado no horário, você tinha que chegar antes, porque se você se atrasasse, tipo assim, ó, uma vez eu atrasei 5 minutos, 3 dias seguidos na contabilidade, eu recebi uma notificação por escrito, cara. Eu achei aquilo um absurdo. Cara, 5 minutos de Caramba, cara. atraso, bicho. Qual é o sentido disso aí, né? Cara, eu Mas, trabalhava numa fábrica têxtil, também teve é, rolê assim, cara. Era bem, cara, esses lugares assim. Nossa, cara, E assim, mas que nem tu falou, isso aí é legal a gente passar, porque a gente, dar valor justamente ao nosso horário flexível. Eu acho que isso que é muito exatamente, importante, cara. né? A gente passar por esse Exatamente. processo. Exatamente. É por isso que eu dou valor para o que eu conquistei, porque eu passei muita dificuldade no começo, né? E aí, na empresa, se você chegasse mais cedo, você não conseguia nem entrar na empresa, cara. Você tinha que ficar lá fora, em pé, esperando alguém lá de confiança abrir a empresa para daí.
E ainda não podia bater ponto antes, tinha que bater ponto exatamente no horário. Então, geralmente, a gente chegava mais cedo, ficava lá 15 minutos na frente da empresa esperando, né? Caramba, E cara. aí, enfim, né? Quando eu entrei nesse curso gratuito, teve aprendizados de vida, cara. Um beijão aí para Bluesoft, né? E para ProWay, que Pô, fizeram um cara, nem trabalho me fala. Os caras maravilhoso. são incríveis. Inclusive, eu agradeci eles no LinkedIn, marquei todo mundo, até o dono desse programa do Entra 21 veio falar comigo, eles até publicaram a minha história, né? Que Porque massa. eles mudaram a minha vida, querendo ou não, cara. E isso foi uma soma, é aquela coisa, é a fome com a vontade de comer, né? Porque pensa só, eu acordava ali pela faixa das 6 horas, para começar a trabalhar às 7h30, eu morava em outra cidade, então eu tinha que pegar um ônibus que geralmente demorava, né? E aí, depois que eu terminava às 6 horas, eu tinha que ir a pé para não gastar ônibus. Eu ia a pé para o curso, né? E aí chegava em casa ali por umas 11, 11h30, às vezes perdia ônibus, acontecia, né? E ainda tinha que estudar, mano. Tinha isso ainda. Caramba. Então, tipo assim, tinha que fazer. E aí teve um professor lá que ele falou assim, ó, se alguém fizer tal coisa aqui, vai passar na minha matéria. Ele, tipo assim, ia dar como aprovado no curso. Eu fiquei, Já não sei sei. até quem foi que era o professor. Acho que era Jason, né? Era Jason? Jason. É. E aí você estudou, daí você fez o rolê Que do. nada, quem disse que eu conseguia? Ele fez de propósito, era só pra galera se matar. Caramba, Meu, cara. cara. E assim, ó, mas eu vou voltar um pouco e vou falar, porque a gente, além de ter curso de programação, a gente teve algumas coisas antes. Uma delas foi curso de educação financeira. Cara, isso para mim foi Poxa, muito cara, importante, tá? sério? Esse Isso curso no próprio muito Entra 21, no vocês próprio tiveram? Entra 21, cara, foi disruptivo, tanto que a planilha Excel que o cara me mandou de gestão de gastos, eu uso até hoje. Eu importei ela no Google, tá? E eu uso ela até hoje. O que que Caramba. entra, o que sai, planejar o futuro dos meses. Então você tem tipo de janeiro até dezembro, você bota o teu gasto planejado, né? E aí você vai depois só substituindo o planejado pelo real, né? Então é bem legal assim, porque graças a isso eu consegui alcançar os meus objetivos, né? Caramba, que Como, massa, cara. Depois se puder é, compartilhar essa planilha aí, acho bem legal, claro, cara. claro. Pô, eu Porque. posso gerar um template aí, é bem legal. E uma coisa que eu também gosto de fazer é comparar sempre o ano anterior com o ano atual. Então, tipo assim, cara, Legal. eu ganhava tanto naquela época e eu economizava tanto, e aí, tipo, quanto que eu gastava com um determinado assunto, por exemplo, alimentação, transporte, saúde, né? Vestuário, lazer. Eu gosto de separar isso porque eu gostava de criar metas. Então, assim, eu só Legal. posso gastar tanto de lazer, eu só posso gastar tanto de alimentação. E isso eu aprendi com o cara lá que fez Que isso, porque a massa, planilha cara. veio dele. Eu só fui melhorando, obviamente, né? Ô, Ah, e a questão, essa é bem interessante, porque você consegue organizar quanto que você gasta em cada área, que nem você falou, né? E uhum. você hoje investe? Eu gosto de puxar esse assunto porque eu acho que investimento Cara, é ó, muito, é muito muito legal. Muito legal essa tua pergunta, porque assim, ó, eu vejo muito agora eu li o livro do Primo Rico, tá? Ah, legal. Achei muito legal, recomendo. Mas assim, as pessoas acabam enfiando os pés pelas mãos, cara. Isso é uma coisa, porque agora teve esse boom aí dos influenciadores digitais de investimentos. E eu acho que o pessoal se perde um pouco nessa ânsia por crescimento financeiro. Por quê? Qual que é o ativo mais importante que você precisa investir? Você, cara. O seu conhecimento. Não adianta de nada, cara, você guardar R$ 100 por mês, seja lá 100, 300, seja lá 50. Não adianta de nada tu guardar isso aí para botar numa renda fixa e comprar uma ação, se tu não tá pagando um curso para ti,
né, de alguma coisa, né, ou seja, um curso técnico, uma faculdade, uma certificação, né, ou até um curso online, o que seja. Isso é o mais importante. Você tem que Com primeiro certeza. focar em renda, cara. A partir do momento que você tem renda e você tem dinheiro de sobra, opa, peraí, agora eu vou começar a investir em outras coisas. Mas aí o pessoal entra, não, vou fazer day trade, vou olhar gráfico. Isso aí, cara, é cortar caminho. E isso não dá certo, Com cara. certeza. São poucas pessoas que ganham dinheiro com day trade. Não é assim. Por isso que eu falo. E tem muito risco até do cara perder todo o dinheiro dele, né? Com E certeza, não só cara. isso, vai perder tempo, cara. Pior ainda, que eu acho que é o negócio mais importante ainda, é o tempo, cara. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Inclusive, que nem você falou, o maior ativo da nossa vida é o nosso. Na verdade, o maior ativo é a nossa vida, né? E a nossa vida é nosso tempo. Exato, exato. Então, É, cara, não perca tempo, velho. Não perca tempo. exato, Faça exato. o tempo trabalhar a seu favor. Senão, que nem o Guilherme falou, que nem você falou, né, Gui? Investir em você mesmo, investir no teu conhecimento para você melhorar seu trabalho, acho Uhum. que é isso muito, isso é muito importante, né, acima de tudo. Sim. É, é, e aí, assim, né? Até esses influenciadores falam assim, porque tem que poupar 50% do teu salário. Amigo, tu vai poupar 50% de um salário mínimo? Não tem como, cara. Não é a O nossa cara tá realidade, preocupado em cara. comer, o cara tá preocupado em se vestir, vestir sua família, É, comprar o gás, não é, né? Não é, assim, tudo vai depender do contexto da pessoa, tudo vai depender da família, mas, né, isso é bem importante ser falado, né? Não é pra qualquer pessoa, tem pessoa que não tem condição mesmo e não tem como. É impossível. até uma outra coisa assim, ó. Porque o pessoal fala, porque o cartão de crédito é um inimigo, né? Cara, eu discordo, mano, porque assim, ó, a minha vida foi a base de cartão de crédito, né? E se você souber usar, por isso que tinha planilha, porque quando eu fazia um parcelamento, eu colocava na projeção futura e eu sabia que eu não ia poder comprar mais coisas parceladas porque não ia ter como pagar. Então, se você fizer um bom planejamento, e claro, você tem que ter o seu consumo, mas um consumo inteligente. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, assim, ó, na época, quando eu comprei meu computador, eu precisava investir em mim, porque eu precisava de um equipamento de trabalho. Claro que na época eu também gostava de jogar, mas eu também queria para poder estudar e tudo mais. Então, beleza, fiz uma compra parcelada, mas aquilo era um investimento para mim, né? Então, às vezes o pessoal acaba indo muito pro puritanismo, não vou comprar, eu vou guardar dinheiro. Beleza, mas olha só, a gente mora no Brasil. Se você pegar as estatísticas de índice de preço geral médio e pegar a inflação, o que acontece? Muitas vezes, se você guardar 12 meses para comprar algo, você vai pagar mais caro do que se tu tivesse parcelado em 12 vezes. Cara, pega notebook aí, pega essas coisas que são eletrônicas, daqui a 12 meses vai estar mais caro do que se você tivesse comprado parcelado. Então, tem que cuidar um pouco desse puritanismo, que às vezes o pessoal fica muito nessa paranoia, né? Meu Deus do céu, não vou parcelar nada. Eu acho que tem que ser inteligente e saber, cara, ou até no sentido assim, vou comprar um curso aqui, né, parcelado também. Beleza, cara. Se couber no seu bolso, eu acho que dá, né? Não dá para pensar muito nessa coisa, não, vou só juntar dinheiro e não vou fazer nada com isso, né? Enfim. Com certeza. Bom, aí, o que acontece, né? Teve uma coisa, e aí é um negócio de teimosia minha, tá? O professor andou fofocando, tá? Né, ele não falou para mim, mas ele andou fofocando porque as mesas eram em pares, né? Então era uma pessoa do lado da outra lá no curso. E ele fofocou para essa minha colega que eu jamais ia ser um programador. Eu não tinha perfil para ser programador. Caramba. Cara, Ele, ele, aquilo ele, me ele, queimou ele por falou assim, dentro. eu duvido. E aí o Guilherme Eu foi lá duvido. e. Aquilo me queimou por dentro, cara, que eu ficava. Aí me deu mais vontade de estudar ainda. Porque assim, ó, cara, eu não tinha. Eu já estava traumatizado dos trabalhos que eu tinha, né? Que não foram muito felizes, assim. Tipo assim, cara, de sofrer assédio mesmo, por exemplo, da pessoa me mandar calar a boca no trabalho, né? Empresa familiar, tem toda Caramba! aquela coisa dos parentes se achar um pouco donos da empresa e não são, né? Sobrinho do dono, né? Essas coisas assim. Então aquilo me gerou uma raiva. Mas aí tem uma coisa legal também que o pessoal
também confunde um pouco, né? Que o pessoal fala, ah, não, porque você tem que ser de paz com a vida, você não pode guardar rancor e muito mais. Cara, na verdade, essas filosofias, elas estão erradas, porque tá fazendo com que você não sinta aquilo que você tem que sentir. E às vezes, sentir raiva pode ser uma coisa boa se você souber usar essa raiva, entendeu? Então, basicamente assim, é transmutar um sentimento, é você transformar aquilo em algo positivo, né? Por exemplo, isso aqui não tá legal, tá me gerando desconforto, mas eu vou usar isso aqui para vou fazer Como e vou combustível, estudar né? agora mesmo que eu vou mostrar que eu vou conseguir esse negócio aqui, entendeu? Então, é interessante isso aí. E aí tá, Legal. né? Fui o segundo melhor aluno da turma, isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque embora o cara falou que eu não ia conseguir, eu consegui, e pelo fato de eu ter sido o segundo melhor aluno da turma, eu tive já emprego já na segunda semana já. Eu me formei, já me chamaram, tinha todo o meu histórico curricular, já com as notas, o meu perfil, tudo mais, e aí eu fui trabalhar de estagiário numa empresa, e aí cara, foi muito legal porque isso abriu portas para mim. Por quê, né? Porque em um mês, cara, eu já estava trabalhando numa multinacional. Então, para mim foi um boom, assim, cara, peraí, o que que eu era aqui? Eu era um cara que estava fazendo bico, eu não tinha perspectiva nenhuma, agora já estou numa multinacional, e aí para mim aquilo ali estava muito legal, né? E o mais interessante também foi, tipo assim, me jogou no fogo, cara. Tipo assim, vai, te vira aí, cara, acredita em ti e vai. E aí, conversar com o cliente, ter aquela coisa de saber negociar. Às vezes o cliente não está feliz, e aí você tem que negociar com ele, atender as expectativas e tudo mais. E aí, consegui me dar bem, tive bons feedbacks, me chamaram de novo para trabalhar em outro projeto na mesma empresa. Aí logo eu já estava treinando estagiários, já estava decidindo qual estagiário que ficava ou não na empresa. E aí eu fui efetivado também, né? Perguntaram para mim, ei, cara, quer morar numa outra cidade aí para fazer um projeto? Eu falei, não, vou, cara, não quero saber. Não, calma aí. Pegava ônibus 5 horas da manhã para ir para Joinville de segunda-feira, chegava em Joinville, trabalhava, aí ficava num apartamento até sexta-feira, sexta-feira voltava para casa e aí passava o final de semana na minha casa, né? E assim, eu nunca neguei nenhuma oportunidade, porque na época eu pensava assim, cara, eu tenho que fazer o que for preciso para chegar onde eu quero, né? E aí, logo eu já ganhei uma bolsa de estudos, daí eu comecei a fazer ciência da computação, e isso é uma coisa também que eu acho bem legal, esse negócio do curso, que é assim, ó, na época, naquela empresa que eu trabalhava, tinha muita gente PJ, né? E eu era CLT. E aí essa galera PJ era mais macaco velha. Na época eu tinha o quê? 20 anos, e a galera PJ, tipo, tinha bastante gente ali na faixa dos 35, 40. Então eu tinha contato com bastante gente mais velha. Então os estagiários eram novinhos, mas a galera mais velha, assim, tinha mais tempo de carreira, assim, né? Então eu aprendi Certo. bastante com essas Você pessoas você mais. ganhou muita senioridade trabalhando com essa galera mais velha, é isso? Exatamente, Massa. exatamente. Só que teve alguns conselhos que não foram muito bons, que era assim, pô, cara, pra que vai fazer ciência da computação, bicho? Vai escovar bit, Vai que escovar bit. besteira. Olha só, eu já ganho tanto aqui como PJ, eu tô ganhando bem pra caramba e eu não tenho formação nenhuma. Pra quê, cara? Não faz isso, não sei o que. Não, cara, eu falei, não concordo, cara, não concordo. Eu quero fazer o curso na minha área mais difícil que tem. Vou fazer. Aí tá. Aí o que acontece? Na época, eu não. Eu tava cansado desse negócio de ficar viajando de uma cidade para outra, né? Então, pô, era cansativo, né, cara? E eu fiz uma Nossa, promessa para mim, total. falei assim, ó, vou começar a fazer faculdade, pelo menos uma motinha eu vou ter, cara. Eu quero comprar uma moto, era o que eu tinha. Comprei uma CGzinha 2001, paguei R$ 2.000 na época à vista, cheguei com o dinheiro na mão lá no cara, ó, tá aqui a CGzinha. CGzinha carburada, daquelas que tu tinha que ficar bombando no semáforo, senão ela morria, tá ligado? E ainda tinha que ligar no chute, aquelas com kickstart, né? Aí, aí tá, né? E aí, isso é uma coisa legal, cara, também, que é assim, ó. Às vezes tu não vai ter o veículo dos sonhos, né?
É muito fácil tu olhar assim pro vizinho, até aqui em Blumenau, que existe muita gente com uma condição financeira mais elevada. Às vezes o cara já entra na faculdade, já ganha um carrinho do pai, né? Essas coisas assim. Eu acho que tu tem que pensar o qual que é a melhor coisa que você pode ter para você, né? E não ficar olhando muito para os lados. Então, assim, cara, para mim, eu não estava preocupado, eu tô com uma moto velha. Para mim, eu estava preocupado assim, ó, cara, agora vai sobrar mais tempo para estudar. Eu vou chegar em Massa. casa e vou ter mais tempo livre, vou ter mais qualidade de vida, porque o que eu gastava 3 horas, 2, 3 horas de deslocamento, eu vou gastar agora 1 hora. Então, para mim, isso era um tempo mais de sobra para dormir, para descansar, para estudar. Então, isso também trouxe qualidade de vida para mim, né? Aquela coisa que o Cortella sempre fala, né? Faça o que tu tem com as ferramentas que tu tem hoje. Pra depois, quando Exatamente, você tiver cara. uma ferramenta melhor, você vai fazer melhor ainda, né? Exatamente, exatamente. E não ficar cobiçando, tipo assim, não posso ter o veículo dos sonhos, então não vou ter nada. Cara, assim, para mim também foi aquela mesma perspectiva, cara. Não é o que eu quero, mas é essa ferramenta aqui que eu tenho para melhorar minha qualidade de vida, cara. Não posso mais ficar pegando o ônibus para ir de uma cidade para outra, não tem condições. Aí, beleza, né? Aí comecei a estudar e tal, e aí o que acontece? Eu tava morando na casa da minha mãe, e eu estava tendo um pouco de trabalho, porque assim, eu tinha horários diferentes, uma rotina diferente, eu tinha irmãos em casa, então tinha minha irmã e tinha mais um irmão mais novo, então às vezes não conseguia dormir direito, às vezes tinha esses problemas na hora de estudar, não conseguia me concentrar, e aí eu cheguei à conclusão assim, ó, eu preciso sair de casa. Eu preciso sair de casa porque eu preciso ficar sozinho, porque eu preciso estudar com mais calma, e também foi outra ferramenta também que eu considero que foi importante para mim. E aí saí de casa e fui dividir aluguel com um colega de trabalho. Show de bola, né? A gente estava morando numa kitnet, tinha 2 quartos e tal. E aí deu 3 meses, o cara ficou desempregado. Deu mais 3 meses, o cara falou assim, ó, mano, vou ter que ir embora, vou ter que te deixar na mão aí. Poxa, caramba, cara. Aí, meu, cara, e assim, ó, eu tinha saído de casa só com uma cama e uma escrivaninha velha de computador e o meu computador. É só isso aí, uma cama de solteiro ainda. Era Foi o que só eu tinha isso. na época, né? Só pra E aí, trabalhar e pra dormir e pra jogar. Deu pra bola. é, geladeira, micro-ondas, fogão, era tudo dele. Aí eu falei para ele o seguinte, ó, cara, faz o seguinte, eu vou comprar os teus móveis, só que tu precisa parcelar para mim. Aí ele fez lá, parcelou para mim certinho, aí eu fiquei com as coisas, né? Aí assim, cara, a minha vida mudou muito, assim, o fato de morar sozinho. Não quer dizer que eu não passei dificuldade, passei sim. E uma das coisas também foi ter orgulho, porque essa coisa de voltar para casa, né, como perdedor e fracassado, que acaba. Eu sei que é uma coisa tosca falar isso, mas o pessoal acaba se cobrando assim, meu, sair de casa não posso voltar, senão como é que a minha família vai olhar para mim e tudo mais. Então, eu passei dificuldades financeiras também, porque eu não estava esperando que eu ia ter que comprar as coisas do meu colega e tal. E aí, cara, a minha rotina era assim, ó, acordava de manhã, não tomava café, não comia nada, ia para a empresa, tomava aquele cafezinho que a empresa fornecia, aquele cafezinho preto, Aquele com petróleozinho. aquele petróleozinho, comia um clube social. Caramba. Aí, no almoço, ia pro bifezão livre, aí fazia aqueles pratos. Cara, assim, ó, eu sempre pesava, mesmo pegando livre, eu pesava para ver quanto que eu tava comendo, cara. Chegou uma vez que eu comi 750 gramas. Era, Nossa. e aí, tipo assim, passava a tarde inteira sem comer nada, e às vezes, tipo, comia um clube social também, era o que dava para comer. E aí, à noite, eu comia um pão com queijo e presunto. Essa era, Alimentação era o que. saudável do Guilherme. Meu Deus, cara, aí tipo assim, eu sou magrelinho, aí eu comecei a ficar barrigudinho, né? Porque não tinha uma alimentação saudável e tudo mais, né? E aí assim, teve alguns estereótipos, né? E qual que é o estereótipo? É o estereótipo do nerd, né? Comecei a usar óculos, aí tipo, eu era magrinho, né? Aí teve essa coisa do pessoal fazer deboche de mim. Tipo porque tu é nerdão, né? Aí fazer brincadeiras, essas coisas assim meio. Eu acho que hoje o estereótipo tá muito diferente. Cara, tem fisiculturista,
que Tem, trabalha na área de oxe. tecnologia. Cara, tem de Tem tudo, nerd, né? tem Pessoal dentista, fitness. tem empresário. É, Cara, tem muita gente trabalhando na área de é, tecnologia, né? Já sim, mudou sim. muito. Antes era aquele gordinho de óculos. E assim, embora na época era sátira, o pessoal tirava sarro, né? Da galera de tecnologia, hoje, cara, o que mais tem é gente no inbox chorando as pitangas. Cara, eu quero ir pra tua área e não sei o quê, eu tô ruim aqui, não sei o quê. E uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, pra galera, sabe? Cara, tu tá infeliz na tua área, não significa que tu não vai ser infeliz nessa área também. É uma coisa que tu tem que resolver contigo mesmo. Não é. E assim, agora o pessoal vê o sucesso que eu tenho, né? De anos de carreira, mas isso é uma coisa que eu construí durante o longo dos anos, cara. Mais, assim, ó, entre 60% a 70% da minha carreira foi tomando no toma, cara. Desculpa a palavra, mas foi me ferrando. Foi comendo pão que o diabo amassou. Foi tendo gerente tóxico, foi passando crise de ansiedade, já tive ataque de pânico, já tive depressão, já tomei antidepressivo, tu entende? Então, assim, é muito bonito ver agora, tipo assim, tá tudo certo. Ah, agora eu quero ir pra... agora que não é mais que antigamente era quase como se fosse um. Agora o pessoal já vê, tá interessante aí, né? Então, assim, eu acho que você tem que estar na área não pelo dinheiro, você tem que estar na área pela paixão. Eu só me dou bem porque eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Então, Uhum. claro que na época eu já sabia que tinha um salário bom, mas assim, muito diferente. Isso até é um estereótipo que já tem desde lá dos anos 80, né? O que era pessoa de sucesso? Era médico, dentista, né? Engenheiro, que mais? Advogado, né? Embora hoje essas áreas já estão mais saturadas, né? O pessoal já não está mais conseguindo se dar tão bem como. E aí, tecnologia parece que é um negócio que a gente acha que não é uma bolha, vai estourar. E aí aumenta, e aumenta. A tecnologia parece que não acaba. E tem tanta área, e tem tanto espaço, que até para quem não é bom tem espaço, cara. Tu entende? Tipo assim, quando eu digo não é bom, não é que o cara é ruim por natureza. Não, quando eu digo não é bom, é para pessoas que não são capacitadas. São pessoas que têm vontade e que têm, às vezes, boas soft skills, né? Pessoas que têm habilidade de comunicação, são pessoas que sabem lidar com pessoas. Essas pessoas não tendo conhecimento, a empresa dá oportunidade, que foi o meu caso também, né? Então, assim, Uhum. isso é muito importante porque às vezes a pessoa fica se cobrando muito. Ai, que curso tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, Tem que, cara, eu acho que às vezes vale a a pena. pessoa acha que tem que aprender 30 mil coisas, 30 mil linguagens, 30 mil. Sim, Não, sim, sim. eu até, inclusive, tenho uma mentoria. Vou abrir ela daqui uns 3 meses, onde eu ensino a pessoa do zero e focada, porque o que falta nessa área é o foco, para É a você base, né? conseguir entrar de fato e focar em uma coisa. A galera acha que tem que estudar 30 Uhum, milhões de uhum, coisas, uhum. 5 mil Front-end, back-end, banco framework, de dados, banco de cloud. dados, vou estudar CSS no front, front, depois eu vou pro híbrido, vou aprender mobile junto. Cara, não é assim, sempre falo, foca em uma coisa só. É, Depois você vai foca em uma aprender do coisa. resto. Não Exato, adianta exato. abraçar o mundo. É que nem, por exemplo, você vai querer ser médico. Você vai aprender tudo? Você não vai aprender tudo. Não, Primeiro você não, vai o lá, pessoal faz aprende o básico, especialização, né? tal. É, Aí você se especializa numa área e aí fica bom uhum, naquela área. Depois vai galgando outras áreas. Na programação é a mesma uhum, coisa. Não adianta você querer saber aprender 30 mil coisas que você não vai conseguir. É muita coisa para é. aprender. A Ju falou aqui, ó, Julice, falou, Clube Social vai te patrocinar depois dessa, é verdade. Vai pedir um A patrocínio lá pro Julícia é Clube minha mãe, Social. cara. A sua mãe, um É, beijo pra mãe do Gui. beijão, beijão. Show de Bom, bola. aí, vamos lá, né? Eu vou ter que pular, não vai dar para falar tudo, né? Mas eu vou pular umas Então, etapas pera aí aí, que antes. rapidinho. Eu vou te falar, eu Ah, vou te fazer a pergunta de ouro, então. Depois, qualquer coisa, a gente tá, volta e troca mais ideia, beleza? Vou te fazer tá, a pergunta que vale R$ 1 milhão agora, tá bom? A pergunta que tá. é a chave de todas as perguntas. Eu sei que a gente comentou um pouco sobre essa carreira, a gente pode vir para outro episódio,
pra gente complementar, né? Porque é muita coisa que dá pra falar e a sua história é muito massa. Você trabalhou em muitas empresas interessantes, mas eu queria um conselho seu. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que você diria para essas pessoas que estão começando agora na área de tecnologia? O que que elas, qual que seria o mindset, qual seria a ideia de mentalidade que essas pessoas que estão entrando agora têm que ter para conseguir de fato a sua primeira oportunidade nessa área? É, é, sim, eu tenho uma que é: o bom é melhor que perfeito, que é melhor você fazer algo bom do que você tentar fazer algo perfeito e não conseguir alcançar essa perfeição, que principalmente quem está começando às vezes acaba se cobrando muito, né? E tentar e errar é melhor do que não tentar, que o pessoal também às vezes tem medo. E assim, ó, todas as empresas que eu trabalhei sempre foram a favor e sempre me deram bons feedbacks, que é: cara, você é proativo, você quer dar opinião, você é curioso, você quer aprender. Cara, já falei muita besteira, cara, já errei muito, mas cara, é errar antes, porque quanto mais antes você errar, mais rápido você vai aprender. Então, não é ficar ali naquela caixinha: meu Deus, não posso errar, não posso. Cara, é ser ousado. É mostrar mesmo que você tem vontade de aprender. Claro que também não é. Vou até dar um exemplo que é o oposto disso, que é assim: o cara vai trabalhar com Kanban, aí o cara quer mostrar serviço, o cara pega 5 atividades e joga lá em progresso. Ó, tô mostrando serviço, aí o cara não faz nada também. Também não é isso, né? Mas, mas é no sentido de você mostrar que você tem interesse em aprender e querer participar também. É aquela coisa assim, ó: nunca ficar na sombra dos outros, porque é tipo assim: você é novo, você tem pouca experiência e você olha um cara lá que é aquele cara modelo. Pô, eu queria ser que nem esse cara. Mas não quer dizer que tudo que aquele cara pensa é perfeito, e não é que porque o cara é bom e porque o cara tem mais tempo de casa, que ele não pode errar também. Então, uma coisa que eu sempre fiz foi tentar dialogar e tipo: cara, mas e se fosse assim? E se pudesse ser desse jeito? Por mais que às vezes eu não tô certo, ele vai explicar: ó, não pode ser assim por causa desse jeito, não sei o quê. E aí você vai se engajando, você vai aprendendo, e uma hora ou outra você vai encontrar um detalhezinho ali que pode ser melhorado, e isso sempre é valorizado, cara. O fato de você querer trabalhar junto, mesmo, ó, não sou analista de sistemas, mas vou dar pitaco. Eu acho que isso é importante, sabe? Massa demais, Gui. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui. E eu gostaria de perguntar como é que eu encontro o Gui aí nas redes sociais, como que eu te encontro, como que o pessoal te encontra aí nas redes. O Instagram, né? G Murilo Rosa. Também tem o LinkedIn, também é G Murilo Rosa. E então, no LinkedIn eu tô morto, não posto quase nada lá. Mas no Instagram, às vezes, eu até tenho um destaques lá, eu falo um pouco sobre carreira também, de coisas que eu fiz que deu boa, assim. E aí, até eu queria aproveitar aí só para finalizar aí a conversa. Até, quem sabe, no futuro aí eu posso vir e contar mais detalhes sobre isso aí. Mas Claro. foi a questão da jornada de conseguir um emprego fora, né? Que é uma coisa assim que o arrependimento que eu tenho foi de não ter começado em inglês no momento certo. Eu acho que eu devia ter começado em inglês até antes de fazer faculdade, na minha opinião, tá? Porque assim, o pessoal às vezes quer focar em pós-graduação, MBA, essa montoura de coisa. Eu vou dizer assim: a perda de tempo, porque a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente mora num país de terceiro mundo, a nossa educação não é boa e não adianta de nada tu gastar dinheiro e tempo nesses lugares, sendo que não vai valer de nada. Estou dizendo que minha graduação não valeu de nada? Não, foi muito bom, tanto até que eu recebi proposta da Amazon e os caras falando assim: ó, a gente conhece que a tua faculdade é uma faculdade de referência. FURB, cara, FURB, que eu não dava nada. FURB é uma faculdade muito bem vista lá fora. Mas assim, o que eu quero dizer o idioma hoje, cara, ele vai abrir muitas mais portas, cara. Não adianta querer fazer carreira no Brasil. Eu vou ficar melhor aqui porque no futuro eu vou ter mais. Não faz isso, cara. Quanto antes você começar fora, melhor. E aí tem uma outra coisa assim que o pessoal também Legal. não pega, que é esse aí, ó.
Cara, o inglês, ele é uma ferramenta. Não é, eu vou fazer um cursinho aqui 2 vezes por semana e vou ficar fluente. Não, meu amigo. Inglês é uma ferramenta. Quando é uma ferramenta, o que significa? Que você tem que consumir conteúdo em inglês, você tem que ver vídeo em inglês, séries, filmes, ler em inglês, o teu celular, os teus programas, aplicativos, computador, tudo em inglês. Até minha Alexa aqui em casa tem inglês, né? Você tem que ter um grupo de amigos que também conversa. Cara, vai num bar. Isso aí eu faço de vez em quando, tá? Vai lá no barzinho tomar uma cerveja, cara. Vai conversa em inglês com os amigos, cara. Isso é tão bom. Legal. Ninguém tá ali que precisa ser perfeito, entendeu? E aí, justamente por isso, de praticar. Porque assim, cara, eu fiz inglês particular. Na época eu pagava R$ 800. Caro, tá? Foi uma escolha que eu tive. É quase uma faculdade. E eu terminei o inglês particular, e aí? Fui tentar emprego, e nisso que eu consegui, cara. Por quê? Porque eu não porque o inglês no Brasil, ele te forma para ser um turista. O inglês no Brasil, em nenhum momento eles treinam essa coisa de como é que você se apresenta, como é que você trabalha a habilidade de comunicação. Então, isso é experiência. E aí tem um ponto bem interessante. E os indianos? Você já viu o sotaque de indiano? Não é Pois é. fácil de entender? E como é que tem indiano espalhado pelo mundo afora, cara? Tu pega empresas do Vale do Silício que tem indianos em cargos de gestão. Então, assim, se eles conseguem, por que a gente não consegue ter um sotaque muito mais fácil de entender? O português, cara, até eu tive um feedback do meu gestor agora, ele falou assim, ó, cara, o teu sotaque, ele é muito fácil de entender. Se tu trabalhar a tua fluência a um nível de excelência, ninguém vai dizer que tu é brasileiro. Então isso é uma coisa muito boa, né? Com E certeza. aí, uma outra coisa também que o pessoal às vezes deixa de tentar é assim, ó, cara, faz entrevista. Não interessa se tu manja ou não manja, você tem que Se arrisca, né? se arriscar e tá lá no fogo, ver assim, ó, cara, o que tá faltando para mim? Porque, olha só, eu fiz 3 anos de inglês, notas boas, notas 8 acima de 8, 8,5, né? E aí fiz a minha primeira entrevista e tomei um pau. A pessoa falou assim, ó, cara, tu não tá passando seguro. A própria mulher falou assim, ó, eu sei que tu me entende, eu consigo te entender, mas eu sinto que tu não tá seguro. E como você vai lidar com clientes, a gente não pode te contratar porque você não vai passar segurança. A gente precisa de gente que passe segurança. Como é que você vai ter segurança? Praticando. E o Uhum. melhor de tudo é praticar com pessoas, né? Praticar até com No pessoas fogo, né? do teu ciclo mesmo familiar, porque uma vez que você quebra vergonha e insegurança, você vai ter uma desenvoltura melhor. E aí uma coisa que, cara, para mim é a chave de ouro. Eu não tenho inglês perfeito. Eu sei que eu cometo erros gramaticais o tempo todo. Às vezes eu troco o was, troco por were. Os tempos gramaticais eu faço um monte de uma bagunça, mas é muito Ah, eu melhor você. aqueles forms, como é que é o nome? Modal verbs pra mim, cara, would, could, may, cara, aquilo ali me ferra também. Mas sim, cara, a gente tem que ter em mente que a gente vai errar, e o importante é esse. Se você errar, é sinal que você tá em evolução, você tá aprendendo, né? O que que E você... assim, fala, cara. Se você ficar pensando no inglês perfeito, você não vai falar. O importante é você se comunicar. É o que eu tento me virar, cara. Às vezes, eu faço cagada ali, eu falo um monte de coisa errada, mas você falar é muito mais importante do que você ficar colhendo palavrinhas para tentar acertar. E não sei. Cara, fala. Fluência Arrisca, é né? falar. Arriscar. Nem que tu fala um inglês, em porto-inglês, né, cara? Tipo, você manda lá uma palavra que não tem nada a ver, mas tenta, né, cara? Depois se corrige, tenta. Pois é, pois é. E sempre tentando procurar o significado. Porque assim, quando você se força a falar, você vai depois refletir e vai dizer, opa, mas qual que será aquela palavra? Aí você vai lá e pesquisa, e aí você vai aprendendo muito mais, entendeu? Com certeza. E aí, para finalizar, né? Como é que eu consegui um trabalho no exterior? Mano, tentativa e erro. Eu me apliquei para vagas que eu nem queria trabalhar naquela empresa só para praticar o meu inglês, cara. Olha só, praticar Que inglês de graça. massa!
eu peguei aquelas empresas que estavam me oferecendo emprego, mas que não, que eu olhava assim, eu não vou querer trabalhar nessa empresa O aqui, que não que sei o eu quê. quero com a Aceitava. Google, Facebook, Meta? Né? E aí, cara, ao todo, assim, eu fiz entrevista em 17 empresas diferentes ano passado e Quantas totalizando empresas? 17 empresas ano passado. 17. Que É, massa, e cara. ao total deu 33 entrevistas. Se for pegar, né? Se for pegar de tudo isso aí. E, cara, foi assim que eu consegui. Chegou a um ponto que já estava na. Eu já sabia me apresentar, já sabia contar minhas experiências, eu já sabia explicar coisas técnicas, justamente porque foi indo. Eu ia barrando no negócio. Não, é isso aqui que tá faltando? Beleza, é esse aqui que eu vou focar, é esse aqui que eu vou treinar. E Que aí ia massa, até conseguir, cara. cara. Pá, parabéns, cara. Caramba. Depois que você foi pegando a prática e você conseguiu então entrar. Inclusive, a gente poderia marcar um outro podcast só para falar sobre Para detalhar isso aí, pode ser. essas experiências e as lições aprendidas do Guilherme ao Claro, longo claro, claro. dessa jornada, porque o pessoal ia, cara, com certeza gostaria de saber sobre essa jornada. A gente poderia Show de marcar bola, show de bola. essa conversa também. Cara, eu gostaria de te agradecer imensamente Show de bola. pelo seu tempo, por você estar aqui comigo de novo. E na próxima vez a gente vai focar na sua carreira internacional, a gente vai falar sobre as lições aprendidas do Gui. Nesse ramo, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo também. E principalmente ao Gui. Muito obrigado, Gui, pelo seu tempo. E tamo junto, mestre. Até o Tamo próximo junto. Jornada Cast. Grande abraço, mestre. É Valeu. Aquele nóis. abraço.